Pergunte ao doutor. Oferecimento. Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaudoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Hoje o nosso programa é um tanto quanto diferente. Nós estamos aqui em Siderópolis por uma razão muito especial. A minha convidada de hoje, ela é uma exímia pesquisadora, escritora, estudiosa, médica oftalmologista, e hoje ela recebe, esse é um fato inédito que acontece na Câmara de Vereadores de Siderópolis, ela recebe o título de Cidadania Benemérita. Eu tenho o prazer de conversar com a doutora Cleusa Coral Guenem. Doutora Cleusa, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Prazer é todo meu de participar do seu programa, Agnaldo, e de poder conversar com os telespectadores e, se for necessário, também responder as perguntas sobre oftalmologia. Com certeza. Só oftalmologia. Só oftalmologia. Só oftalmologia. Doutora Cleusa, para começo de conversa, eu gostaria que a doutora contasse um pouquinho para o nosso telespectador, um pouquinho da tua trajetória, quando tudo começou. Eu sei que a família já tem no DNA a medicina. É isso mesmo, doutora? A família do meu marido, certo? Porque eu conheci meu marido em 1966, estudando em Florianópolis. Não tinha entrado na medicina, mas ele já estava na medicina. Portanto, ele se formou antes de mim, mas nós namoramos 5 anos e meio. E eu conheci o pai dele, uma pessoa fantástica, oftalmo, otorrinolaringologista. Era um filósofo, era uma pessoa caridosa, foi quem construiu, foi o presidente da construção, porque a comunidade sempre participa, presidente da construção da Catedral de Joinville e do estádio de futebol América Clube, que na época era o maior estádio de futebol de Joinville. Então, conheci o meu marido e conheci uma família extremamente honrada e respeitada. E, por sorte, casei bem. Casei com uma pessoa fantástica, meu companheiro de todos os dias, que me dá... Eterno namorado. Eterno namorado, namoramos desde aquela época, nunca brigamos, sempre namoramos. Olha que coisa boa. E que me dá apoio incondicional para todas essas coisas que eu já fiz na minha vida. Que não são poucas, diga-se de passagem, né, doutora? Não são poucas e não foram por dinheiro. Elas sempre foram para passar adiante o conhecimento que eu adquiri com estudo, com observação clínica. Eu me formei em 1972, fiz 1 ano de estágio em Belo Horizonte, que tinha a melhor residência de oftalmologia, mas eu não pude entrar na residência, porque a residência eram 2 anos. Estive também um pouco em outros serviços e aprendi muito com o IMIR, que já tinha feito uma grande especialização, tanto de oftalmo como de neurooftalmologia no Rio de Janeiro. E o resto posso dizer que eu sou autodidata. O primeiro livro que teve sobre córnea e lentes de contato teve um capítulo meu, foi em 1986. 86. Dali para frente, todos os livros escritos, fui eu que coordenei a editora principal, eu que convidava colegas, e teve um livro à parte. Então, eu tenho 18 livros publicados, cada um, no mínimo, com 5 edições, e tudo isso não era copiado de ninguém, sempre baseado nas observações científicas de trabalhos internacionais. Mas era o meu trabalho de muita pesquisa mesmo, né, muita doutora? Muita pesquisa. Mas era a minha observação clínica. Porque os pacientes, eles sempre retornavam para mim. Vinham de longe, como até recente,
700 quilômetros de distância, de outros estados, do Acre. E eu podia fazer essa observação e eu passava para livros, palestras. Eu organizei mais de 90 simpósios internacionais, alguns nacionais. Então, isso me obrigou também a estudar bastante. Até mesmo porque, né, doutora, são números expressivos em tudo o que a senhora faz, né? É porque eu gosto das coisas grandes, sabe? Eu gosto, assim, eu vou fazer... De grandes realizações. Eu gosto, assim, de fazer bem feito. Então, se eu vou desenvolver um trabalho, tem que ser um trabalho de peso. Tudo isso, claro, consumiu meus fins de semana, né? Meus feriados, muito tempo que eu devia ter dado mais para o meu marido. Longe dos talvez, filhos. Mas é um amor pelo estudo que eu tive desde pequena. Por quê? Eu nasci em Siderópolis, com 1 ano e 4 meses eu fui para São Bento Alto, minha mãe foi transferida para lá, dava aula, e eu, sentadinha no fundo da escola, né, no fundo da sala de aula, minha mãe não tinha com quem me deixar. Com 4 anos eu lia jornal para os italianos, que ainda tinha italiano imigrante lá, e que não sabiam ler. Então eu, muito pequenininha, que eu sempre fui, muito baixinha, né, eu lia para eles, eu ia para a casa deles nos finais de semana. Já disseminando conhecimentos, hein? De alguma forma. Pequenininha. Com 9 anos eu saí e fui para o colégio interno. Saí 15 anos deste colégio em Tubarão, das Irmãs da Divina Providência. De lá fui para Florianópolis, eu fazia o científico de manhã, o normal à tarde. Entrei imediatamente na medicina, casei no fim do meu curso. Então foi assim, muito intensa a minha vida, porque também é o seguinte, eu fazia o científico de manhã, normal à tarde, cinema à noite, organizava baile, organizava excursão dos amigos, com os amigos, né? Sempre muito agitada. Não perdi tempo na minha vida. Hiperativa. Não perdi tempo na minha vida. Gosto de festa, gosto de receber amigos, estão sempre comigo, vieram muitos de Joinville. Eu tive uma vida muito intensa, mas a minha colaboração científica no Brasil foi muito grande. Eu reconheço que foi grande porque hoje em dia nós temos colaboração científica em outras áreas da oftalmologia, não na minha, que eu só trabalho da córnea para frente. E tudo o que vem, que eu identifico fazendo a consulta normal, se é retina, passa para os retinólogos. Se é glaucoma, para o glaucomatólogo. Eu fazia glaucoma, eu fazia tudo no começo da minha carreira. Mas nós fomos convidando oftalmologistas para trabalhar conosco. Nós formamos, Emir e eu, quando convidamos um colega, a primeira equipe oftalmológica de Santa Catarina. Em 74 oficializamos o centro oftalmológico. Demos o nome ao Dr. Sadala Mingani, que ele já não tinha mais paciente, porque fazia 10, 15 anos que ele tinha parado. Mas era uma homenagem que estávamos fazendo para ele. Mas realmente, quem começou o hospital, tudo que foi crescendo, foi o Emir e eu. Nós dois tínhamos, cada um fazia a sua parte. E hoje, diga-se de passagem, é um hospital de referência com um corpo clínico de 38 oftalmologistas, né, doutora? 38 oftalmologistas. Foi uma equipe que foi aumentando, que Emir e eu sempre comandando, mas eles colaborando com as grandes campanhas comunitárias, com a inserção social que nós fizemos. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu vou para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é especialíssima. Eu estou conversando com a médica oftalmologista, doutora Cleusa Coral Guenen. A gente já volta. Olá, Aguinaldo, meu nome é Dreifs, eu sou cirurgião plástico
E a minha dica de hoje vai para aquelas pacientes que têm interesse em fazer a cirurgia de abdômen. Uma dúvida que paira sobre o assunto é a questão da naturalidade do resultado. Muitas pacientes questionam se o abdômen vai ficar quadrado, ou se vai ficar chapado, ou com a cicatriz abdominal ou umbilical aparente demais. Fato é que nós atingimos um refinamento, um nível de refinamento nessa cirurgia, que é possível fazer um contorno mais tridimensional, com cicatrizes mais fáceis de ocultar e com resultados bastante satisfatórios, né? Então, a paciente consegue ter um resultado que para algumas pessoas pode se tornar quase imperceptível. Então, o que eu te recomendo é vir conversar conosco para a gente poder esclarecer isso para vocês. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Dizem que cuidar das pessoas é uma arte, não uma ciência. Bem, talvez seja um pouquinho dos dois. Porque para superar 80 anos cuidando de pessoas, é preciso amor e dedicação que vão muito além da boa vontade ou do preparo. Onde a arte de cuidar se mistura com a ciência de fazer bem feito. Talvez o segredo não seja o que fazemos ou como fazemos, mas por que fazemos. Até onde iremos para garantir que as pessoas sejam bem cuidadas? E a resposta para essa pergunta é até onde for necessário. Porque cuidar é a ciência de fazer o possível e a arte de não desistir frente ao impossível. Bem-vindo ao Hospital São José. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a doutora Cleusa Coral Gunning. A doutora Cleusa, que é uma disseminadora de conhecimentos ao longo de toda a sua carreira, vem fazendo um trabalho incrível, mas o que me chama a atenção da doutora Cleusa, que além de todo o conhecimento, ela faz um trabalho social incrível. Já foram mais de 30 campanhas e mais de 1 milhão de pessoas atendidas, né, doutora? Explica pra gente. No final dos anos 70, eu já tinha feito algumas campanhas coordenadas, porque sempre tentei envolver a comunidade, as firmas locais, para dar apoio, para ter o ônibus que levasse as crianças. No começo foram as crianças, o foco, as escolas, porque a criança precisa enxergar bem para se interessar pelo estudo. 85% de tudo que se aprende do que entra no cérebro da gente, entra pela visão. Então, as pessoas que enxergam bem, elas aprendem mais, certo? Então, como 4% das crianças têm um problema visual em um olho e os pais não sabem, se não fizerem um exame de vista, se não fizerem um teste de acuidade visual, a criança parece que enxerga super bem porque vê um passarinho lá no céu. Mas, se fecha um olho e fecha o outro
um está atrasado. Então, de cada 100 crianças, 4 têm este problema, fora os outros. Isso fez com que nós desenvolvêssemos um trabalho muito grande em 1980, então eu já estava com experiência, como é que se fazia as coisas, em 7 municípios da Amunesc, que são os municípios do Norte e Nordeste de Santa Catarina. Eu treinei pessoalmente 2.400 professoras, falando para elas, explicando, ensinando por que nós estávamos fazendo aquilo e como se fazia o teste e quando se encaminharia para o oftalmologista. 11.000 foram encaminhados para o oftalmologista. Um percentual aí grande era falso negativo. Mas não era para mim, eram para os oftalmologistas que existiam nos municípios que eu estava atendendo. Mas para o nosso hospital iam as crianças que não tinham nada. Então os ônibus levavam as crianças para nós fazermos o exame. Então a equipe que compunha o nosso hospital, que era muito pequena e que foi aumentando, sempre se envolveu e apreciou esses trabalhos de inserção social do nosso hospital. Naquela época não se falava em inserção social, a gente fazia aquilo, mas não tinha nome, certo? Mas era um amor pela comunidade, fazer o bem e você tem também uma energia positiva. Doutora Cleusa, lá aos 4 anos de idade, a doutora já tinha falado até na possibilidade de um dia ser médica. Sei. Aos 4 anos, já sabia isso, né? A doutora acabou casando com um médico, né? O sogro era médico, né? E hoje a senhora também tem os filhos médicos e nora médica. Como é que é trabalhar hoje também em família, agregar a família também à medicina, doutora? É muito maravilhoso, porque os nossos filhos, eles viam, nós comprávamos, importávamos filmes dos Estados Unidos, que na época eram muito mais adiantados que nós, e eles ficavam assistindo junto. Então todos os trabalhos que eles fizeram na escola, aquela semana de trabalho científico da escola, tudo era sobre oftalmologia. Então eles já, criança, eles eram os oftalmologistas. Eu sempre falei, vocês têm que fazer o que gostam para ser felizes. Mas eles nunca tiveram outra opção. E os dois, logo de início, desenvolveram trabalhos importantes, inclusive de técnicas operatórias, foram condecorados no exterior, estão sempre no exterior dando palestra, porque eles estão na real, mais graduados do que nós. Porque eles começaram mais acima. Tá no DNA da família mesmo, hein? A DNA da família Gunning. Eu entrei de beira, mas eu entrei junto com força. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica oftalmologista, a doutora Cleusa Coral Gunning. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaudoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a especialidade da doutora Cleusa, que é lentes de contato. A gente já volta. Olá, o informativo do Hospital São José está de volta e hoje nós vamos conhecer sobre o funcionamento de uma instituição hospitalar que atende, além da parte assistencial e médica, presta um serviço para que toda esta complexidade funcione. Eu converso então com Maria Aparecida Salvato, nossa vice-administradora, que vai nos explicar como funciona uma instituição hospitalar, quais setores existem para que todo este complexo preste serviço, preste assistência para as pessoas que nos procurem. Maria Aparecida, muito obrigada pela participação no quadro. Queria que tu contasse um pouco para as pessoas, para que elas entendam, o funcionamento de uma entidade hospitalar que presta muitos serviços, além do assistencial e médico. O Hospital São José, como a comunidade toda de Criciúma e de região, ele nasceu em 1936,
e trabalha desde esse período até os dias de hoje. Hoje nós somos um hospital de alta complexidade. Sim. Temos 1.400 funcionários, né? E a gente costuma, dentro do nosso planejamento estratégico, dentro das nossas funções, dizer que o hospital ele trabalha com várias empresas aqui dentro. Manutenção, nutrição, dentro da parte de laboratório, procedimentos assistenciais, etc. Então eu posso dizer para vocês também, falar um pouquinho sobre a nossa hotelaria. A nossa hotelaria ela é composta desde a recepção, lavanderia, nutrição, telefonia, estacionamento. Para vocês terem uma ideia, nós lavamos 62 toneladas de roupa mês. Nós fazemos alimentações aqui dentro, em média por dia, 1.200 refeições por dia. Então, laboratório, por exemplo, nós fizemos no mês 42 mil exames mês. Então, é uma complexidade de trabalho, né, de atendimentos, que não se resume somente na parte assistencial, e sim também de todo esse apoio paralelo, essa máquina, essa engrenagem, para poder fazer o atendimento do paciente com qualidade e assistência bem feita, né? A gente sabe então que além, né, dessa parte médica, de todos os médicos que prestam serviço para o Hospital São José, toda a base de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, existe uma equipe de apoio, né? Serviço de nutrição, como tu mencionou, de muitas refeições, né? Como é que é essa logística toda, Maria Aparecida? Existe toda uma diferenciação, digamos assim, de setores para que cada um cumpra o seu papel adequadamente? Cada serviço tem o seu protocolo. Nós seguimos regras, até porque o Hospital São José ele é credenciado de nível 2 e existe todo um segmento de legislação, de vigilância sanitária, da acreditação, do Ministério da Saúde. Então, nada é feito de serviço sem o seguimento das legislações vigentes. Tá certo. Hoje tens ideia mais ou menos quantos setores existem no Hospital São José? 70 setores. Nós temos 1.400 funcionários, 245 médicos e 81 ou 82 residentes nessa casa. Muita gente, né? Muita gente para prestar um atendimento de qualidade para as pessoas que nos procuram. Eu acho que nós ficaríamos, né, nesse assunto em outros quadros. Então eu te convido para que a gente possa conversar mais uma vez numa próxima oportunidade. Obrigada. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu te encontro no próximo programa Pergunte ao Doutor. Até lá! Olá, eu sou a doutora Denise, sou médica coloproctologista e já vi muita gente sofrendo. Os tabus, o receio e a inibição às vezes criam barreiras na busca de tratamentos que podem ser simples e proporcionar uma vida mais saudável e mais feliz. Lembre-se sempre, a sua saúde deve estar em primeiro lugar. Você pode até pensar que o nosso foco é o atendimento. Ou até mesmo pensar que o nosso foco é o corpo clínico. Ou quem sabe, que o nosso foco seja a tecnologia. Mas o nosso foco de verdade são as pessoas. Urk Diagnósticos, há mais de 30 anos, crescendo com saúde. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica oftalmologista a doutora Cleusa Coral Gunning. E a doutora Cleusa é especialista em córnea e lentes de contato. Aliás,
Doutora Cleusa é renomadíssima tanto na América Latina quanto no exterior. Doutora Cleusa, hoje a gente vê uma corrida desenfreada, aliás, não corrida, uma compra desenfreada de lentes de contato pela internet. Qual a sua avaliação com relação a essas pessoas que fazem que têm esse tipo de atitude, doutora? Lentes de contato mudam a vida das pessoas. As que mais são utilizadas são para a correção da miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Porque a população está vivendo muito mais e nós somos muito jovens aos 60 anos. Mas nós começamos a ter problema para perto lá nos 40 e poucos. Então nós queremos usar lentes de contato. Essas lentes normalmente são as gelatinosas, as descartáveis, que devem ser retiradas todas as noites, de preferência, e ser desinfetadas para ser recolocadas. Quem compra pela internet precisa antes fazer um exame oftalmológico e ter um médico que dê uma assessoria para que, se você sentir dor, baixa de visão, turvação, secreção, olho vermelho, que você vá ao seu médico correndo e que lá você possa ter assistência necessária. Mas indicações fantásticas para doenças de córnea. A mais comum é o ceratocone. O ceratocone, a córnea vai ficando pontuda e a pessoa vai perdendo a qualidade de visão. Normalmente começa na adolescência e para em torno dos 40 anos. Mas da adolescência aos 40 anos, a córnea vai ficando pontuda e a visão vai ficando cada vez mais baixa. Se não tratar, provavelmente vai acabar num transplante. Mas hoje nós temos tratamento para o início, para estabilizar. Temos tratamento que se chama crosslink, temos o anel e temos lentes de contato. A melhor qualidade visual que se dá no ceratocone é com lentes de contato. E temos lentes que hoje são rígidas, mas elas são tão confortáveis que mudaram o nosso futuro, o futuro dos pacientes que têm ceratocone. Mas a gente usa em queimaduras de córnea, doença de olho seco, quando a pessoa sente dor, em outras doenças um pouco menos frequentes. Então, a minha finalidade nos últimos anos era atender todas essas pessoas que necessitavam de desenhos especiais para adaptar a lente no olho e fazer com que ela enxergasse melhor e pudesse viver com conforto. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica oftalmologista a doutora Cleusa Coral Gunning. Doutora Cleusa, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por me dar a possibilidade de participar do seu programa e muito obrigada aos munícipes de Siderópolis que me conferem hoje a cidadania benemérita. Eu volto a essa cidade imensamente honrada para receber esse título, o qual me deixa bastante emocionada. Muito obrigada. Parabéns e sucesso, doutora. Muito Título obrigada. merecido. Muito obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.